Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao Museu da Manhã. Agradeço a CESEM, nossos parceiros, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar algumas ideias sobre o projeto do Museu da Manhã. Como o Museu da Manhã, ele procura encarnar uma imagem, uma ideia de inovação, né, no âmbito dos museus de ciência. Ou seja, o que é o Museu da Manhã? É um novo tipo de museu, um novo tipo de museu de ciência. Nós somos um museu de ciência aplicada. A proposta do museu é usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer para os nossos visitantes uma jornada de exploração de cenários de amanhã possíveis. Então, todo museu tem uma coleção, a coleção do museu é essa coleção peculiar, a coleção de possibilidades. Ou seja, os museus de ciência mais tradicionais, primeiros museus, Museu de História Natural, eles colecionavam vestígios do passado, fósseis, relíquias, artefatos. Depois veio uma nova série de museus, são os museus demonstrativos. São os museus que mostram como os fenômenos da natureza funcionam, como as leis da natureza explicam os fenômenos, como os corpos caem, como é que os magnetos funcionam, como é que a luz elétrica se converte, a energia elétrica se converte em luz, como o Sol se converte em energia elétrica. E o Museu da Manhã é um museu de perguntas, é um museu construído, uma narrativa construída a partir de perguntas, e a ideia é que os visitantes vão ser convidados a explorar esses cenários de amanhã possíveis. O conceito essencial do museu, a base filosófica do museu, se vocês quiserem, é de que o amanhã não está pronto. Amanhã não é uma data do calendário, não é o lugar que nós vamos chegar, amanhã vai ser uma construção. E vamos tomar parte dessa construção enquanto pessoas, enquanto cidadãos brasileiros ou não, enquanto membros da espécie humana. A gente está acostumado, está treinado a pensar que o tempo é uma estrada única, que de um passado você chega a um presente e se encaminha para um futuro, como se o amanhã já estivesse lá pronto e determinado, como as estradas são. Mas, na verdade, o presente é o lugar onde se abre um delta de amanhãs possíveis. É como se você pudesse, dependendo das escolhas que você fizer, favorecer esse ou aquele caminho. Se fizesse essas escolhas, certos cenários de amanhã possíveis vão ser favorecidos. Outras escolhas vão levar a outros resultados. Causa e efeito. É disso que a ciência quer falar, é disso que o Museu da Manhã quer falar. E, para organizar o conteúdo do museu, nós partimos de uma perspectiva francamente transdisciplinar. Ou seja, ao invés de trabalharmos com as antigas divisões das ciências, entre ciências da natureza e ciências sociais, ou ciências ditas exatas e ciências ditas históricas, nós trabalhamos com a sugestão do físico americano Victor Weisskopf, diretor do MIT, de separar os conteúdos das ciências em ciências cósmicas e ciências do sistema complexo Terra. Ciências cósmicas dizem respeito a tudo aquilo que é comum a toda a existência, ou seja, as partículas, os átomos e as moléculas de que todas as coisas são feitas, o universo astronômico que a todos nós, a tudo isso abrange. Isso é o mesmo para tudo. Então, é o polo da unidade. Em compensação, há um particular local, aparentemente não muito significativo, nesse imenso, nesse vasto cosmos, muito antigo, muito grande, no qual nós constatamos a existência de um pico de complexidade. Ou seja, um local onde é máxima a densidade de relações num sistema altamente hierarquizado. Então, esse pico de complexidade se dá no sistema complexo Terra. Então, o polo da pluralidade, da diversidade, o local onde há imensa invenção de formas, a vida e depois a cultura, vão acelerar a geração de formas muito além dos ritmos da natureza física e química. Então, o polo da pluralidade são as ciências do sistema complexo Terra. Ou seja, do nosso ponto de vista, a geologia, a fisiologia e a psicologia são todas aspectos do mesmo polo. Então, essa é a forma que nós encontramos de organizar os conteúdos do museu. E, além disso, para oferecer uma experiência como essa, nós constatamos de que é necessário que essa narrativa, as experiências que nós queremos oferecer para os nossos visitantes explorarem, né, os amanhãs possíveis, devem necessariamente estar envoltas em valores. Então, o museu, desde a sua concepção, ele foi organizado segundo diretrizes éticas da convivência, como queremos viver uns com os outros, da sustentabilidade, como queremos viver com o restante do sistema complexo Terra. E, além disso,
o museu tem como pilares da sua constituição, de todos os seus conteúdos, a valorização do conhecimento e da inovação. Então, sustentabilidade, convivência, conhecimento e inovação. É disso que o museu quer falar. O museu tem uma dimensão de ser um marco arquitetônico do projeto Porto Maravilha, o maior projeto de revitalização urbana nos últimos tempos, na região portuária da cidade, que ficou abandonada durante 50 anos. Então, tem diversos outros equipamentos culturais aqui perto. A arquitetura de Santiago Calatrava se inspirou nas flores das bromélias que ele viu no Jardim Botânico. Calatrava, ele projeta fazendo aquarela. Então, ele anda com um aquarelômetro, chega nos lugares, ele pede um pirizinho com água, uma folha de papel e sai fazendo aquarelas. Então, o desenvolvimento do projeto arquitetônico do museu são 400 aquarelas. Um livro deslumbrante. Então, e daí, se inspirando nas flores das bromélias, ele criou essa estrutura longilínea, modular, que ele pousou entre espelhos d'água, entre os dois jardins. Então, o marco do projeto da Cidade Olímpica, né, a reabertura da Praça Mauá, e o prédio tem ele próprio características de sustentabilidade, ou seja, ele quer ser um modelo de sustentabilidade. A água fria do fundo da Bahia é usada para começar o processo de refrigeração. Diminui em 2 graus a necessidade de refrigeração artificial. Os espelhos d'água preenchidos com essa água utilizada fazem um microclima que ameniza enormemente o calorão do infernal do verão do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Então, sobre o dorso do prédio, vocês têm essas asas revestidas de placas solares. Essas placas são móveis, se movimentam para maximizar a captação de energia solar. Então, o prédio pode gerar até 14% da energia que ele próprio consome. Então, também tem essa função de ser um ícone da sustentabilidade do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, além do fato de um prédio com partes móveis, né, é um prédio muito perturbador. Pessoas que chegam aqui na frente da praça dizem 2 coisas, os visitantes, né? Quando olham assim, falam, caramba, se as asas estão abertas, dizem, uma nave espacial vai nos abduzir. Se as asas estão fechadas, dizem, um animal marinho vai nos engolir. Então, vocês podem escolher se vão ser abduzidos ou ser engolidos. E o museu faz um uso extensivo de tecnologia, ou seja, a ciência, incessantemente, né, a prática da ciência, faz novas descobertas, modifica ideias que nós tínhamos anteriormente, essa é a grande potência da ciência. Então, se nós nos limitássemos ao saber de um certo momento, muito rapidamente nós veremos o museu do ontem. Então, é necessário que o museu possa atualizar constantemente seus conteúdos. Já fizemos, ou seja, por isso, fizemos a escolha da base expográfica do museu ser inteiramente digital. E, com isso, podemos atualizar os conteúdos do museu constantemente. Já fizemos mais de 230 atualizações do conteúdo. Ou seja, você volta ao museu, a estrutura expositiva permanece, mas os conteúdos estão sempre sendo renovados. Em diversos momentos, temos informação em tempo real do que está sendo mensurado naquele momento. Então, a ideia foi usar a tecnologia para estruturar o museu como se ele fosse um organismo. Ou seja, a gente tem um observatório do amanhã, que tem a função de conectar o museu ao ecossistema das instituições culturais e acadêmicas. Então, através dessas conexões, temos acordos com mais de 80 instituições no mundo todo, recebemos dados, relatórios, reportes, que nós usamos para atualizar os conteúdos do museu. Então, é como se fosse o sistema cognitivo do museu, né? O modo com o qual o museu pensa. Além disso, nós temos o Laboratório de Atividades do Amanhã, que é um lugar de prototipagem, de processo, de inovação, né, de atividades inovadoras. Então, a ideia é que, né, no laboratório, o museu tenha mãos para essas mãos, então, produzirem ideias inovadoras, trazerem jovens, trazerem grupos que vão participar dessas atividades inumeráveis. O laboratório é uma verdadeira panela fervendo, no momento de exposição fascinante sobre vestuário com tecnologia. Ou seja, se juntou um bando de fashionistas, né, que nunca tinham visto um transistor, com um bando de nerds e geeks que nunca tinham visto uma roupa. Juntaram os dois, depois de 3 meses de quase assassinato, surgiu, então, a exposição, que vocês dão uma olhada, muito interessante.
e da qual 3 startups já estão aproveitando os resultados. Então, as mãos do museu. E a gente tem a Íris, que é um sistema sensorial, ou seja, é o assistente digital do museu. Cada visitante recebe um cartão, com esse cartão ele pode se identificar, se registrar, e ao longo da exposição principal ele vai sendo orientado, ele vai registrando o interesse dele por aquele tema. No final ele recebe em casa informação sobre a visita que ele fez. Quando ele retorna, o museu diz: Tiago, você da outra vez viu isso, isso e isso. Dessa vez você não quer ver isso, isso e aquilo? Então, a ideia é que, especialmente os professores, quando retornem com suas classes, eles possam explorar essas possibilidades. E, além disso, o museu ganha uma imagem da sua seiva, né, do fluxo dos visitantes atravessando, uma imagem do seu metabolismo, né, o fluxo dos visitantes atravessando o museu. E, além disso, a gente vai ter, brevemente, um uso de inteligência artificial, pelo qual a Íris vai poder dialogar a longo prazo com os visitantes e fazer sugestões a eles sobre como se engajarem nos temas que eles se sentirem interessados. 78% dos visitantes do museu se sentem motivados pela apresentação que ele presenciou a empreender uma certa ação, né, ligada a algum aspecto. E a ideia, então, é a gente reforçar o retorno, né, dessa motivação. A museografia foi concebida numa ideia, com uma proposta análoga à de uma sinfonia musical. Ou seja, você tem diferentes momentos, com diferentes tempos, diferentes climas. Então, você tem momentos mais pacíficos, momentos mais nervosos, tem momentos mais cautelosos, tem momentos mais audaciosos. Assim como os movimentos de uma sinfonia têm diferentes temperamentos, também a ideia foi construir assim a sequência narrativa do museu. E disso, então, resultou essa sequência museográfica que encarna a narrativa na exposição principal, 5 grandes áreas, cada uma com conteúdo científico diferente, cada uma com uma forma expositiva diferente, ambiente imersivo, instalação, monumento, labirinto, casa, cada uma encarnando uma das grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. De onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos, como queremos ir, que valores queremos legar para o amanhã. Então, o primeiro momento dessa sequência é o átrio, uma esfera de LED, mostrando sinais vitais do planeta, como o planeta funciona como um sistema, como areia trazida do Saara, nucleia chuva no Amazonas, evaporação da floresta, forma rios voadores que vão chover em Foz do Iguaçu. Iguaçu é Saara. Então, mostrar esse funcionamento conjunto, coletivo do planeta. O primeiro momento é a área do cosmos, a pergunta de onde viemos, e é uma experiência imersiva no qual o visitante, durante 8 minutos, ele explora 13,7 bilhões de anos de evolução cósmica. Com esse problema muito simples, muito fácil de fazer, quem chamou o Fernando Meirelles para poder realizar. Né? Senão... O segundo momento é o momento Terra, pergunta quem somos, somos terráqueos, somos parte do sistema complexo Terra, as dimensões da nossa existência são matéria, vida e pensamento, que estão nesses grandes cubos. Do lado de fora, sempre do ponto de vista da unidade, do lado de dentro, do ponto de vista da diversidade. Matéria, vida e pensamento, dimensões da nossa existência. Chegamos no momento central do museu, do ponto de vista geométrico e do ponto de vista conceitual, que é o Antropoceno, a época dos humanos. Uma nova era, onde nós estamos, na qual nossa civilização começa a se dar conta de que o conjunto da nossa atividade se tornou uma força transformadora em escala planetária e que as consequências das nossas ações são muito duradouras. O que quer dizer que nós, nossos filhos e toda a vida no planeta vamos viver num mundo profundamente alterado pela nossa própria capacidade de intervir sobre o ambiente. Ao intervirmos sobre o ambiente, necessariamente intervimos sobre nós mesmos. Então, os antigos limites que definiam o que era ser humano, né, são todos postos em deslocamento. É o momento mais importante do museu, e a gente, então, criou essa grande estrutura, esse grande movimento, esse Stonehenge, né, pendente sobre o visitante, a sensação de iminência, né, para, de forma muito contundente, a gente apresentar os dados, as evidências que mostram que, de fato, hoje, o mundo é coproduzido pela nossa própria ação, pela nossa própria atividade. E que, portanto, o mundo que nós vamos viver vai depender das escolhas que nós coletivamente fizermos. É a área mais importante do museu.